Olha, eu tenho uma notícia, talvez tenham mentido pra você. Sabe, eu não sei se na tua vida você já ouviu, peraí, aquela máxima de que você não pode deixar com que as suas emoções atrapalhem o seu trabalho, que você precisa ser um ser humano superior, muito bem disciplinado, para separar o que acontece na sua vida pessoal do que acontece no seu trabalho. Ou melhor, se acontece algo que te deixa triste, chateado, você não deixa isso influenciar o seu trabalho. Essas pessoas talvez falaram e deram esse conselho para você com a melhor das intenções. Eu mesma, até pouquíssimo tempo atrás, acreditava nisso e defendia assim, ó, de unhas e dentes. Uma pessoa profissional é aquela pessoa que é racional nas escolhas, que deixa as emoções de lado para tomar decisões. Sabe? Já ouviu? Esquece, isso é uma baita mentira. Mas uma baita mentira mesmo. Recentemente, eu tenho me dedicado a algumas leituras de um autor chamado Antônio Damasio. Esse autor é um neurologista super famoso, neurocientista da atualidade, e o foco dele é justamente defender a ideia de que não existe a possibilidade do ser humano ser um animal totalmente racional, deixando de lado emoções e sentimentos. Ele, inclusive, mostrou que quando diz... Eu vou falar de um jeito que entende da área, me desculpe, eu vou falar de um jeito um pouco mais vulgar. Mas assim, eles fizeram um experimento que eles desligaram a parte de sentimentos e emoções do cérebro de uma pessoa. E deixaram só o racional ligado. Sabe o que aconteceu? Deu ruim. A pessoa virou assim, ó, um pateta, não conseguindo fazer nada. Ficou disfuncional. Inclusive, o grande livro dele chama O Erro de Descartes. Por quê? Porque o Descartes falava, tem que ser extremamente racional. A era do iluminismo, né? O ser humano totalmente racional, sem ser levado por suas emoções e seus sentimentos, é superior. Bobeira e uma grande mentira. Os sentimentos foram, assim, fundamentais para nós termos chegado aonde nós chegamos. E, inclusive, ele transforma o nosso dia a dia muito mais simples. Porque, assim, se eu coloco a minha mão no fogo, aquilo queima a minha mão, eu sinto dor, eu fico triste, chateado, essa tristeza e essa sensação de raiva serve como um parâmetro de valência que fica lá na minha memória para no futuro, quando eu tiver que tomar uma decisão de pôr ou não pôr a mão naquela chapa quente, eu decidir não pôr, porque pelo meu histórico aquilo me trouxe um sentimento muito ruim. É uma valência. Se eu estou me sentindo mal, quer dizer que a minha vida está em perigo e eu preciso tomar uma atitude em relação àquilo. Então, a tristeza, a felicidade, a raiva, o entusiasmo, eles são muito importantes para guiar a nossa vida, para empurrar a nossa vida para um caminho de prosperidade, vida em abundância. Então, eu vou evitar aquilo que no passado me trouxe grandes tristezas e eu vou buscar repetir as situações que me trouxeram prazer, conforto, compreende? Aquelas pessoas que falam que você tem que separar a emoção da razão para tomar decisões, que você tem que deixar seus sentimentos de lado para ser um profissional de ponta, eu entendo o que elas querem passar e no caso que eu queria passar na época. Mas veja só, você o tempo todo está sendo influenciado pelo seu estado mental. E não só o estado mental, você o tempo todo está sendo influenciado pelo seu estado visceral. Não é à toa que quando estamos com dores de cabeça, uma dor de estômago, mulheres quando estão naqueles dias, fica muito mais difícil ter a alta performance, ter a melhor versão de si. Então, olha a importância de você se alimentar bem, dormir cedo, você fazer exercícios físicos para deixar o teu corpo, esse corpo de carne e osso, os teus órgãos, em um estado melhor, porque daí isso vai estar influenciando diretamente a tua capacidade cognitiva, a tua percepção sobre o que acontece no teu redor. Quem nunca, quando estava com fome, ficou com raiva, tomou péssimas decisões e era só fome,
ficou todo babaca, arrogante, estressado, aquelas, eu tô falando de mim mesma, mas enfim. É a fome, simplesmente a fome, ela vai diretamente afetar a tua interpretação, a tua tomada de decisão. Então, o que fazer se eu não consigo separar? Que minhas emoções e os sentimentos que eu tenho estão sempre ali grudados, não tem como, faz parte, ele é intrínseco à minha mente. Você precisa de desenvolvimento pessoal e uma inteligência emocional. Porque daí não é que as situações não vão te gerar uma emoção. Elas geram uma emoção, só que é uma emoção mais calibrada. Eu vou trazer um exemplo muito bom para vocês. Eu sempre fui alguém, hoje não mais, inclusive era uma bobeira que eu jurava que era um traço de personalidade, mas eu me considerava uma pessoa muito pavio curto. Então, por exemplo, se eu estivesse indo gravar e alguma coisa desse errado, eu deixava de gravar, eu ficava com raiva e todas essas coisas aconteciam. Hoje em dia é completamente diferente. Eu lembro que eu derrubei café em tudo na minha mesa de escritório e eu só levantei, limpei e continuei trabalhando. Essa minha atitude não significa que eu deixei emoções e sentimentos de lado. Pelo contrário, essa minha atitude, ela demonstra que a minha visão, qual é a minha percepção de ter derrubado o café na mesa, amadureceu. Eu não vi mais aquilo como o fim do mundo, porque se eu visse como o fim do mundo, eu estaria muito estressada. E com razão, porque se o mundo está acabando, eu tenho que sair correndo, isso vai me matar. Então, quando o mundo está acabando, é normal que eu me sinta a pior pessoa do mundo. Outro exemplo para vocês. Há algum tempo atrás, eu estava vindo fazer algumas gravações e uma mulher bateu no meu carro. Eu fiquei muito chateada. Mas na hora, quando ela bateu, eu fiquei assim, por um tempo estressada. Porém, a minha atitude em relação àquele momento foi uma atitude muito mais tranquila. Porque eu falei, bom, vai fazer o quê? Vou voltar no tempo de me irritar, de me estressar? Graças a Deus que eu tenho o privilégio de poder pagar e resolver isso aqui. Então, assim, ok. Não é que eu deixei os meus sentimentos e as minhas emoções de lado. O que aconteceu é que aquele contexto, aquela situação do momento, eu não via ela como o fim do mundo. Eu mudei a minha mentalidade em relação àquilo lá. E isso é muito doido, isso explica muita coisa. O desenvolvimento pessoal é justamente você fazer esse reajuste do mapa de significados que você carrega com você. É preciso ressignificar as situações e dar para elas a medida que elas merecem, o peso que elas merecem. No início do meu relacionamento com o Rafael, ele vivia falando: você é uma pessoa que dá muito peso para alguns acontecimentos que não mereciam ter esse peso. Ele vivia repetindo isso e eu não entendia, porque eu já estava tão acostumada a fazer a tempestade num copo d'água e encontrar um pelo em ovo, que para mim aquilo era normal. Mas depois de muita dedicação, muita leitura, muita busca por esse equilíbrio de temperamento, eu comecei a entender o que ele estava falando, que é justamente o que eu trouxe nesse vídeo para vocês. Ser um profissional bom que não se deixa afetar pelas emoções, na realidade, é ser uma pessoa que coloca a devida importância nos acontecimentos. Esses tempos eu li uma frase que me tocou bastante. Os erros, eles devem receber a importância de acordo com o estrago que eles fazem. E é muito fácil eu estar aqui na frente da câmera falando tudo isso para vocês. Mas já faz alguns anos que eu tenho me empenhado. E depois só de muito tempo eu comecei a ver pequenas melhorias. E eu quero trazer isso, expor esse outro lado de que você se dedicar para começar a ressignificar as coisas vai ser um processo lento. Mas é um processo que vale muito a pena. Você vai começar a ser muito, muito, muito mais feliz. Até no seu relacionamento. Hoje eu moro com o Rafa, nós vamos casar, estamos noivos. Eu acredito que se eu não tivesse melhorado, nós não estaríamos mais juntos.
assim como ele também melhorou muito. Mas aqui nesse vídeo eu estou falando de mim. Tem muitas coisas, às vezes durante o almoço, deixou um negócio em cima da mesa. Por que eu vou sair metendo a boca nele? Sabe? Por que eu vou sair gritando, sendo grossa? Não precisa, porque aquilo lá não tem esse peso. Mas se você não mudar a tua mentalidade, a tua maneira de enxergar, sempre vai ter um peso e sempre vai te estressar. Eu lembro que eu estava gravando algumas aulas para o meu treinamento. Para quem não sabe, eu tenho um treinamento chamado Rotina para Enriquecer. E lá dentro eu compartilho o protocolo de 10 exercícios práticos que eu aplico na minha vida para conseguir ter um dia a dia mais organizado, um dia a dia produtivo e de alta performance. Inclusive, se você não conhece e quer aprender a fazer isso, o link está aqui embaixo. Tem muitas pessoas que já conseguiram colher muitos frutos do Rotina para Enriquecer. E se você clicar aqui embaixo, você pode também ser a próxima pessoa e começar hoje mesmo a aprender o que eu falo lá no RP. Mas assim, estava gravando as aulas para esse meu treinamento. Gravei uma aula, fiquei horas lá, me entreguei de alma e corpo para aquele momento. E quando eu fui ver, a câmera não estava gravando. Isso já aconteceu há algum tempo atrás. Eu chorava, eu fiquei triste, revoltada, não gravei mais no dia. Falei, não é para gravar hoje, tudo mais, viu? Porque naquela época, qual era a percepção que eu tinha, a interpretação que eu tinha disso? Nossa, me dediquei um monte para essa porcaria dessa câmera para parar de funcionar, o mundo todo está contra mim. Era uma posição muito de vítima e com raiva do mundo ao meu redor. Mas agora, recentemente, quando eu estava gravando o RPE e isso aconteceu, eu já tinha me desenvolvido o suficiente para compreender que, poxa, foi uma falta de atenção minha, da próxima vez preciso me cuidar um pouco melhor. E beleza, deixa eu ver, tenho tempo? Ok, vou sentar e vou gravar de novo. E tá tudo bem se não sair tão incrivelmente incrível quanto saiu da primeira vez. Mas inclusive, quer saber? Eu vou me dedicar porque talvez isso tenha sido uma oportunidade de eu gravar uma aula melhor ainda. É a maneira, não são as coisas que acontecem com você. É uma baita frase clichê e eu não vou mentir que essa frase me irrita um pouquinho porque, não sei, essa frase eu fico meio assim com ela. Mas é uma frase boa. Não é o que acontece, é a sua atitude em relação ao que acontece que vai determinar quem você é e aonde você vai chegar na sua vida. Esse vídeo é muito mais um convite para você começar a rever. No seu dia a dia, assim, você vai sair desse vídeo, provavelmente ao longo do seu dia ou amanhã vai acontecer alguma coisa que vai te tirar do sério. Eu quero que, pelo menos por uma vez, você tente reavaliar e ressignificar para ter uma atitude melhor em relação a essa adversidade, esse problema que talvez tenha aí na sua rotina. Antes que acabe o vídeo, eu quero fazer um anúncio. Eu tenho um aplicativo chamado Luana Carolina. Ele é de graça para você baixar, tanto no iOS quanto no Android. E lá dentro tá rolando todas as lives que eu faço no meu Instagram 5 e 9 da manhã ficam salvas. Então você pode ouvir como se fossem podcasts. São pílulas de conhecimento, de execução, que você não encontra aqui no meu canal do YouTube. Mas tem lá. É um conteúdo gratuito, então se você tem interesse, eu vou deixar o vídeo aqui passando para você conhecer mais o aplicativo e o link vai estar aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, vai se inscrevendo e se esse vídeo fez sentido para você, manda ele para alguém. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.